outro Deus além de ti. Porque tu és um Deus que faz a diferença, porque tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único Deus, digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Te adoramos e bendizemos o teu nome nesta noite, ó Deus da glória, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo que o Senhor fez, que nos deu a salvação através do seu Filho Jesus. Senhor amado, Pai querido, que nesta noite, ó Deus, nós possamos, ó Pai querido, descansar em Ti, Senhor, entregar tudo aos Teus pés e descansar, porque nosso Deus é um Deus que está no controle daquele que esperam nele, daquele que confia nele e daquele que a sua esperança está posta nele. Senhor amado, Pai querido, muito obrigada, porque nesta noite o Senhor nos reuniu para juntos prestarmos um culto de louvor e adoração ao teu nome, um culto de gratidão por todos os benefícios que o Senhor tem feito para com cada um de nós. Senhor, muito obrigada, Senhor, amado Pai querido, por esses 28 anos, ó Deus, que se comemora hoje, ó Pai, o aniversário da nossa da SAF. Oh, Senhor, muito obrigada, Senhor, porque a cada dia Tu tens sustentado a cada uma das minhas irmãs na Tua presença, Senhor. E eu quero Te louvar e Te adorar, Senhor, porque Tu és um Deus que cuida e que vela pela Sua palavra para o fazer cumprir na minha e na sua vida. Senhor, amado Pai, receba esse culto que nós vamos prestar a Ti, com entendimento, ó Pai querido, a nossa mente, toda distração, tudo aquilo, ó Deus, que tenta tirar, ó Deus, da glória, Pai, a gente, ó Deus, da glória, a nossa mente de prestar atenção no culto, Senhor amado, de confessar, de olhar celular, Senhor amado, para que nesta noite nós viemos prestar um culto racional a Ti, Senhor amado, um culto pelo qual o Senhor vai olhar, Senhor, oh Deus, e vai ver, aqui estão os meus adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Ah, Senhor amado, Pai, toma nossas vidas nas Tuas mãos, toma aquele que vai trazer a Tua palavra, ele se preparou, ele, ó Deus da glória, Pai, o Teu servo, Senhor amado, Pai, eu sei, Senhor, que o Senhor já falou com ele, ó Deus. Ah, Senhor, prepare os nossos ouvidos para ouvir, a nossa mente para entender e o nosso coração para guardar a Tua palavra, Senhor, porque através, ó Pai, da Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ah, Senhor, toma toda a direção deste culto nas Tuas mãos, Senhor. Senhor amado, também eu Te peço pela vida do pastor Márcio, abençoa o Teu servo, fortalece ele, ó Pai, dá graça, dá sabedoria, dá instrução ao Teu servo a cada dia, Senhor, ó Pai, na frente dessa grande obra que o Senhor colocou na mão dele, ó Pai querido, ajuda o Teu filho, dá saúde, capacita, dá vitória, Pai, não só a ele, mas também a sua casa, junto com ele, os nossos presbíteros, os nossos diáconos, ó Pai. Eu Te louvo, ó Pai, pela vida dos Teus filhos, ó Deus, que o Senhor colocou, ó Deus, no governo da Tua casa. A cada dia ajuda os Teus servos, ó Pai, e dá vitória, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua grandiosa presença, Senhor, nos encontramos nessa noite, noite de gratidão. Nossos corações, Senhor, estão alegres, Pai amado, por mais um ano, Senhor, da união das mulheres, a SAF. Senhor, que Tu continue, Deus, abençoando as Tuas filhas, que Tu continue, Senhor, falando nos corações dela, que elas possam, Senhor, fazer sempre o Seu querer e a Sua vontade, Pai amado. Eu creio que em nome de Jesus, hoje o coração das minhas irmãs, todos nós aqui, estão transbordando de alegria, porque o Senhor tem sido fiel, Senhor, à sua casa.
Muito obrigada, Pai. Eu queria também, Senhor, estar te apresentando os louvores, a equipe de louvor, Senhor, aquele que vai trazer a palavra. Oh, meu Deus, toma eles em tuas mãos. Que tudo, Espírito Santo, possa vir de ti, que tu possa, Senhor, falar através da boca dos teus filhos amados, ó Deus. Que o Senhor receba com cheiro suave cada louvor, cada oportunidade, Senhor, cada palavra que for lida, porque tudo é para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Queremos te agradecer, Pai. Hoje é noite de gratidão por estarmos aqui. Quantos queriam estar aqui, Senhor, conosco e não pode, Pai. Então, Senhor, nós estamos privilegiados de estarmos aqui nessa noite, louvando e engrandecendo o teu nome. Que toda honra, que toda glória seja dada somente a ti. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, ainda na tua presença, eu quero unir a minha voz, a voz das minhas irmãs, que aqui estamos, Senhor, na tua presença nesta noite. Queremos te bendizer, te agradecer, Pai, porque podemos sair dos nossos lares e entrarmos, Pai, por essas portas para te bendizer, para te adorar. Receba, Senhor, todo o nosso louvor nesta noite, porque somente o Senhor, Pai, é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Senhor, muito obrigado por cada vida aqui presente, Senhor. Pai, que tudo que for feito neste lugar, que seja, Pai, para glorificar o teu nome, porque só o Senhor é Deus, porque só o Senhor é Deus, e bendito seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Pai, toma, Senhor, Pai, a direção da SAF nesta noite, abençoa tuas servas, Senhor, Pai, porque hoje completamos mais um ano, Pai, que tu nos dá, Pai, a estas mulheres que têm trabalhado na tua casa. Sustenta, Pai, fala com elas, esteja, Senhor, orientando, Pai, que tudo que elas fizerem, cada passo que elas derem, Senhor, que seja para glorificar e honrar o teu nome, Pai, no nome precioso de Jesus Cristo. Pai, toma também essas crianças, o CP nas tuas mãos, Senhor. Derrama, Senhor, sobre a vida dessas crianças, Senhor, sobre as mentes delas, Senhor. Pai, uma unção especial, Pai, na vida de cada uma dessas crianças, Senhor. Pai, que tudo, Senhor, que elas ouvirem, Senhor, da tua palavra, que venha, Senhor, Pai, ficar, Pai, na sua mente, que elas venham aprender, Senhor, a cada dia mais, Senhor. Pai, e temer ao Senhor, somente ao Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, as professoras, Pai, instrui, Senhor, que elas sejam cheias do teu poder, Pai, para que elas possam falar, Senhor, e ensinar, Senhor, essas vidas, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Muito obrigada, Senhor. Nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. É pela graça do Senhor que estamos aqui nesse dia feliz, nesse santo lugar. Quero convidar a amada igreja a ficar em pé e estaremos louvando ao Senhor com o hino de número 325, que tem o título Aspiração Feminina. Senhor, envia
esposas mais piedosas, queremos ser, Senhor, fiéis e carinhosas, enchendo o lar de amor, e paz e harmonia dominem nosso lar, e em tua companhia possamos sempre andar. Nós, crentes redimidas, depomos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Escola de piedade que eleva a igreja a ti. Seja esta sociedade ao teu serviço aqui, e o mundo despertado contemplará em nós rebanho santo e amado, atento à tua voz. Nós, crentes redimidas, depomos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Amém. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém, irmãos? Hoje é um dia festivo, porque estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. E estar na presença do Senhor é sempre motivo de festa. Então, a vida do cristão é uma eterna festa, né? Por quê? Porque está na presença do Senhor a plenitude de alegria. E é com muita alegria que nós estamos aqui. Nós queremos convidar o nosso mensageiro, o pastor Wesley Silvio, que estará hoje compartilhando a palavra do Senhor, para que esteja aqui conosco. E quero convidar a amada igreja a ficar em pé e faremos a leitura do texto bíblico registrado no Salmos de número 29, nos versículos 1 e 2. Leremos todos a uma só voz. Salmos de número 29, versículos 1 e 2. E logo após essa leitura, nós queremos convidar a nossa irmã Gláucia, que é a vice-presidente da nossa Federação de SAFs, que esteja orando ao Senhor em uma oração de invocação. Leiamos a palavra do Senhor. Vamos lá? Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dadas ao Senhor.
Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por subirmos à tua casa nesta noite, reconhecendo, Senhor, quem tu és, um Deus todo-poderoso, nosso Pai, Criador de todas as coisas, aquele que tem tudo sob controle, aquele que abre os céus e descortina, Senhor Deus, para olhar o teu povo e para nos abençoar aqui na terra. E agora, Senhor Deus, queremos invocar o teu santo nome. Assim que chegamos aqui, já estávamos cientes de que o Senhor aqui já estava. E o nosso coração se alegra, o nosso coração se regozija, o nosso coração se aquieta na presença de um Deus tão grande, de um Deus tão poderoso, de um Deus que nos ama, que cuida de nós, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, olha para nós aqui, o teu povo reunido. Fala conosco, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Invocamos o teu santo nome, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. E hoje nós temos assim a alegria de ter conosco o Grupo Herança. Então, neste momento, nós queremos convidar o Grupo Herança para que esteja louvando ao Senhor. Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, e dizer da nossa alegria de estarmos aqui mais uma vez, juntamente, com nossos irmãos, para alegrar a igreja com os nossos louvores. Agradecemos a nossa presidente, irmã Ícia, e a nossa irmã Divânia, que está sempre nos convidando para a programação da SAF, e agradecer também ao conselho da igreja e ao reverendo Márcio, que nos deu essa oportunidade de estar aqui. Nós temos aqui a nossa filha Érica, que canta contralto. Eu sou Elienete, canto contralto também. Jéssica, nós soprando sozinha. Jesus. E diácono Ailton, meu esposo, e diácono Fábio, esposo de Érica. Nos acompanha também as duas crianças, Azaf e Abel. E na palavra de Deus, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar-vos lugar, eu voltarei, para que onde vocês estiverem, para onde eu estiver, estejais vós também. Nós vamos cantar agora Meu Lar. Jesus. Estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivos pra sorrir ou cantar, mas hoje meu coração pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar
fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só louvor e alegria, só paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver neste lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. E eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, Mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. E eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória ao nome do nosso Deus. Para que é sempre é digno. rei. Que alegria vem conosco e canta, eis a glória do Senhor. Ele em poder é o leão maior que há de Judá. Saque, levantai, proclamai, cantai, hosana, Deus conosco, ao seu nome honras dai. Deus fiel é verdadeiro, hosana, hosana, pra sempre. Todos sentimos que estás presente, percebemos seu poder, o seu amor, sua graça e bondade, Senhor. Saque, levantai, proclamai, cantai, hosana, Deus conosco, ao seu nome honras dai. Deus fiel é verdadeiro,
Hosana, Hosana, pra sempre. Hosana, Hosana, pra sempre. Hosana, 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 pra sempre. Glória a Deus. Leiamos o texto bíblico registrado no Salmos de número 86, versículo 5. E logo após estaremos orando, faremos uma oração silenciosa. E você deverá colocar, nós deveremos colocar diante do Senhor o nosso coração, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pedir ao Senhor que esteja limpando o nosso coração de tudo aquilo que fizemos que não agrada ao Senhor. Leiamos a palavra do Senhor. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que o invocam. Vamos todos ler? Tu és bondoso, vamos, leiamos. Pois tu és bondoso e perdoa. Vamos lá. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Oremos silenciosamente. E após alguns bons momentos de oração, nós queremos convidar a nossa irmã Eliane Lima, que é a primeira secretária da nossa Confederação de SAFs, que esteja orando, fazendo uma oração de confissão e também agradecendo ao Senhor o perdão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós estamos na Tua presença, Senhor, com os nossos corações contritos. Estamos aqui, Senhor, confessando os nossos erros diante de Ti, confessando a nossa pequenez, Senhor, diante da Tua soberania, diante da Tua grandeza. Deus querido, nesse momento que nós colocamos aqui nas Tuas mãos, confessando os nossos erros, nossas falhas, nos envergonhando, Senhor, de coisas que fizemos e que não devíamos ter feito, de coisas, Senhor, que poderíamos ter feito e não fizemos. Pedimos perdão, Senhor, pela nossa omissão, perdão, Senhor, pelo nosso fracasso espiritual, perdão, Senhor, porque queremos e desejamos fazer o melhor, mas muitas vezes não conseguimos. Ó Deus amado, Tua palavra diz que se confessarmos, o Senhor nos perdoa. E nós queremos sentir cada vez mais a vontade de confessar os nossos erros. Queremos sentir, Senhor, o Teu Espírito Santo falando conosco e nos direcionando ao arrependimento. Ó Deus, graças Te damos porque sentimos a Tua presença nos perdoando. Sentimos o Teu Espírito, Senhor, caindo, Senhor, em nossos corações, entrando em nossos corações e perdoando as nossas falhas. Ó Deus, que possamos sempre nos envergonhar dos nossos erros, que possamos a cada dia querer fazer o melhor para Ti e para o nosso próximo. Obrigada, Deus. Obrigada pelo Seu perdão.
porque sem Ele não temos acesso a Ti. Obrigada, Deus, pelo Seu perdão, pois sem Ele não nos encontraremos contigo. Ó Deus, obrigada mais uma vez, o Teu povo aqui, confessando e sentindo já a bonança, sentindo o perdão, Senhor, e nos dando alegria de poder Te louvar melhor, sabendo que os nossos pecados estão perdoados, não porque somos bons, não porque merecemos, mas através do sangue do Seu Filho Jesus, que morreu por nós e vivo está. É por quem nós oramos, hoje e sempre. Amém. Amém. Leiamos o texto bíblico registrado no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Leiamos a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvemos ao Senhor com a equipe de louvor. Som. Vamos louvar, vamos render glórias a esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos amou, que nos ama, que entregou o seu Filho por amor a nós. O teu amor
Adore ao Senhor. Isso. Você pode se sentar neste momento. Nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Eu te convido, enquanto nós louvamos ao Senhor, vir até aqui na frente, trazer a sua oferta, o seu dízimo, aquilo que Deus colocar no seu coração. 2 Coríntios 9, 6 diz assim: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Aleluias. Refina o ouro,
as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, Meus dons preciosos são os teus. não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Está conosco a nossa irmã Rosilene Muniz Martins. Ela é a presidente da nossa Federação de SAFs de Duque de Caxias, também secretária executiva da Confederação Sinodal das SAFs de Duque de Caxias. Nesse momento, nós queremos convidar a nossa irmã Rosilene para que esteja trazendo aqui uma saudação em nome da federação e também pela confederação. E logo a seguir, a nossa irmã estará fazendo um momento que nós, na nossa SAF, nós realizamos em todas as nossas reuniões, que é um momento que nós chamamos de Momento Ana, um projeto de oração pelos filhos, que tem o slogan, Mães orando, Deus agindo. Então, estaremos orando pelas nossas crianças, e logo após as crianças estarão louvando ao Senhor. Graça e paz, amada Igreja de Cristo Jesus. É muito bom estarmos reunidos na casa de Deus. E melhor ainda, né, quando nós estamos agradecendo a Deus por mais um ano que Deus concede, né, a esta SAF. Eu vou deixar aqui para as irmãs um trechinho do hino 221, para as irmãs continuarem sendo assim como diz esse hino. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faça essa SAF, Senhor, que ela continue sendo um vaso de bênção, um vaso usado por Ti, Deus, em nome de Jesus, para que através dela outras pessoas venham conhecer ao Deus a quem servimos. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu onde entrar. Que Deus conceda vida em abundância para cada irmã, para cada irmão dessa igreja, para que continue fazendo aquilo que Deus confiou a vocês, minhas irmãs da SAF. Falar do amor dele, falar do Deus que é vivo, do Deus que cura, que salva e que liberta. Enquanto mulheres auxiliadoras, devemos agir fielmente a palavra de Deus. Nós agradecemos, em nome da Federação de SAF Duque de Caxias, a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, agradecendo a Deus com vocês. Como já foi mencionado o nome de algumas irmãs que aqui estão presentes, faz parte da nossa federação, não vou repeti-los. Mas estamos aqui, essa federação está aqui para servir vocês, servir esta igreja. Oremos. Senhor Deus, nós somos gratos porque essa noite, esse dia, o Senhor mesmo preparou para estarmos aqui na sua casa de oração. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui glorificando o Teu santo e eterno nome, de estarmos podendo nos agradecer juntamente com essa SAF aqui, Senhor, por mais uma primavera, Senhor, por mais um ano. Outras mulheres já aqui passaram e agora estas estão aqui presentes para fazer o seu ID. Deus, em nome de Jesus, abençoe e as guarde. E nós, enquanto pais, mães, educadoras, Senhor,
nós clamamos a Ti, ó Pai, que nos cubra com sabedoria para educar os nossos filhos, Senhor, no caminho, na verdade e na vida. Senhor, em nome de Jesus, apruma os pés dos nossos filhos, Senhor, para que eles não venham se desviar, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eles continuem sempre seguindo, Senhor, a sua voz. Que eles continuem, Senhor, firmados na rocha, firmada no seu nome, Senhor. Que eles continuem sendo crianças, adolescentes, jovens e adultos, Senhor, temente a sua palavra, Senhor. Para que deles, Senhor, saia fruto, Senhor. Que eles venham, Senhor, ser como uma árvore, Senhor, plantada a ribeiro d'água, Senhor, com as folhagens bem verdinhas, Deus, em nome de Jesus. Para que outras pessoas vejam que o Senhor habita na vida dos nossos filhos. Ainda hoje, Senhor, eles podem e eles querem também ser usados por Ti, nas suas escolas, Senhor, nas suas faculdades, nos seus empregos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, usa os nossos filhos, Senhor, para que eles venham ganhar alma para Ti, que eles sejam testemunha viva, mesmo pequeno, 2, 3, 4, 5, 6 anos, que sejam testemunha viva do Deus Todo-Poderoso. Que a sua boa mão acompanhe os nossos filhos, que os seus anjos estejam ao redor, Senhor, guerreando e sendo vencedor em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, perdoa os pecados dos nossos filhos. Tenha misericórdia, Pai, dos nossos filhos. Acompanhe eles, Senhor, mesmo que ele venha te esquecer, mesmo que ele não venha, Senhor, falar contigo. Tenha misericórdia deles e continue caminhando com eles. Que eles sintam, Senhor, falta de Ti, que eles sintam prazer de estar meditando na sua lei, que eles sintam prazer de estar em comunhão na sua casa, Senhor, porque precisamos dessa união, precisamos dessa comunhão. Usa os nossos filhos, Senhor. Acompanha eles, Senhor, por onde quer que eles andarem, Senhor. Vá com eles, vá à frente dele, abrindo os caminhos, e que eles venham, Senhor, reconhecer que sem Ti eles não são nada, eles não podem nada, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por nos conceder filhos, filho de oração, filho de adoção, filho que saiu de nossos ventres, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por confiar em nós tamanha herança, Senhor, joias preciosíssimas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós somos gratos. E em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa festa de hoje, por essa SAF, que completa mais um ano na sua santa presença. Em nome de Jesus, amém. Crianças. És
crianças agora vão receber a palavra, né, na linguagem delas. E chegou assim um momento muito importante do nosso culto. Já lemos a palavra, oramos, louvamos, mas agora nós iremos receber de Deus a mensagem. Hoje está conosco o pastor Wesley Silvio. E é a primeira vez que ele vem aqui, né? Sim, ele não conhecia a nossa igreja, então a gente tem assim a alegria de tê-lo conosco. Quero convidar o presbítero Jonas, que é o conselheiro da nossa SAF, para que esteja orando, pedindo ao Senhor que esteja iluminando as nossas mentes, os nossos corações, porque iremos receber a palavra do Senhor. Pastor, seja muito bem-vindo. Depois ele apresenta, né, a eterna namorada dele, né, que ele veio acompanhar. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de subir à Tua casa para louvar e bendizer o Teu santo nome. E agora, ó Pai, vamos ouvir a Tua voz através do Teu servo, que a Tua palavra possa estar na boca do Teu servo para alimentar o Teu povo e que o Teu Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Som. Graça e paz, igreja do Senhor. Está um pouquinho triste, hein? É dia de festa. Graça e paz, igreja de Cristo. Amém. O Senhor está no meio de nós. É uma imensa felicidade para mim estar conhecendo mais essa comunidade presbiteriana. Como a irmã Edivânia disse, é a primeira vez que eu estou aqui. Estou maravilhado. Estou com a minha esposa, que está também com meu filho dentro do ventre. Levanta aí para o pessoal te ver, amor. Minha esposa Karine de Jesus e meu filhinho que está dentro da barriga dela ainda, Eduardo Wesley. Estamos muito felizes de estar conhecendo os amados irmãos. Fiquei feliz em estar aqui e contemplar a irmã Eliane, que durante o meu período no seminário esteve lá trabalhando lá na secretaria com o reverendo Homer, depois um pouquinho com o reverendo Sérgio Kitagawa. Ela participou da formação de tantos pastores, né? Irmã Edivânia, Edneia, que sempre estão com aquele cuidado que a SAF tem com os seminaristas, futuros pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Senhor Jesus, né, dê a vocês, não só vocês, mas toda a SAF, vocês são bênção de Deus na vida da família pastoral, na vida dos seminaristas, na vida de toda a igreja, né? O Senhor Jesus, em sua imensa sabedoria e soberania, né, criou essa sociedade tão firme, tão cheia do Espírito Santo, que é um pilar da nossa instituição Igreja Presbiteriana do Brasil. Amados irmãos, peço que abram as Escrituras. Estão me ouvindo bem? A gente está acostumado a falar perto do microfone, né? Mas se vocês não estiverem me ouvindo bem, é só avisar. Peço que os irmãos abram as Escrituras na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Pastor dessa amada igreja também esteve conosco lá em Saracuruna, num dos dias de aniversário, foi bênção, pregou, né, uma exposição que ficou guardada no meu coração sobre a oração de Jabez, né, foi uma bênção, que Deus abençoe. Ele provavelmente está na congregação, como a irmã falou. Já chegou? Sim. Então, o pastor já está também presente, que Deus abençoe, tá? Eu esqueci de dizer, sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana em Saracuruna, tá? Lá juntamente com o reverendo Uziel. É isso. Efésios no capítulo 3, a partir do verso 16. Até o 21. E Paulo diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem
toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. 28 anos, a SAF. Hoje a nossa maravilhosa SAF dessa igreja celebra 28 anos de um ministério que certamente é regado por um serviço firme, uma expressão viva do serviço, a vocação dada por Deus de cuidar, piedade, devoção, firmeza na fé bíblica. Isso certamente é característica da nossa SAF. Louvamos a Deus nessa noite por cada oração feita em silêncio. Quantas vezes essas mulheres, de joelhos dobrados, oram pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, os nossos adolescentes, que muitas vezes não estão caminhando na comunidade de fé, estão afastados. Quantas vezes essas mulheres oram em silêncio pelos pastores das igrejas? Como pude perceber durante o período no seminário, quantas vezes elas oram pelos seminaristas, cada visita, cada ação missionária, cada cuidado com a igreja, cada encontro, cada chá das mulheres, como o que teve na minha igreja, cada família edificada, cada mulher edificada, fortalecida por esse trabalho que é bendito no Senhor. Glória a Deus. E antes da gente caminhar para o texto bíblico, é preciso lembrar que também em novembro de 1884, há mais de 140 anos, eu não sou bom de matemática, mas 1884 para 2025, acho que dá 141 anos, estou certo? Acertei. Estou brincando, irmãos, eu sei, tá? 141 anos desde a criação da primeira SAF, ainda não com esse nome, mas lá em 1884, na Igreja Presbiteriana do Recife, inicia-se esse trabalho lindo de uma sociedade de mulheres, com o intuito de estar sendo, fortalecer a igreja, na ajuda comunitária, na oração, um serviço missionário de evangelismo. E essa tem sido a SAF desde então, a nossa SAF, um ministério, uma sociedade fundamental na igreja presbiteriana, e certamente vocês são fruto de mulheres do passado que foram fiéis há mais de 100 anos atrás. É preciso sempre lembrar que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Futuras gerações irão colher o fruto. Isso se reflete nos dias de hoje. Mulheres piedosas, cheias do Espírito Santo, que sustentam a igreja, missionários, pastores, comunidades inteiras. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe e continue abençoando. Então abrimos a palavra do Senhor. Hoje no texto de Paulo aos Efésios. Paulo aos Efésios. Um texto um tanto conhecido de nós, onde se caracteriza por uma oração que Paulo está fazendo. Paulo então está preso. É
preciso lembrar que Paulo está preso em seu sofrimento, em cadeias, mas ele, apesar das circunstâncias, não deixa de orar, não deixa de se preocupar com a igreja do Senhor. E o versículo final, 20 e também o 21, irrompem em uma doxologia, em um louvor. Mas é preciso lembrar que antes desse louvor, há um joelho no chão de Paulo. Há um clamor pela ação do Espírito Santo, pela habitação de Cristo e pelo enraizamento no amor, pela plenitude de Deus. Em outras palavras, esse louvor que irrompe nos versos 20 e 21 é fruto de uma constante e fervorosa oração de Paulo, ainda que em estado de prisioneiro ele faz. E aqui é como se fosse uma escadaria de 3 degraus, né, que conduz a esse clímax do louvor, né, que é ser fortalecido pelo Espírito, Cristo habitar no nosso coração e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Glória a Deus. Então a doxologia, como chamado na teologia, ela explode justamente porque Deus, Ele pode fazer superabundar muito mais do que a gente possa pedir e até imaginar. Um Deus todo-poderoso. Glória a Deus. Num contexto, como eu disse, essa carta é feita por Paulo em cadeias, em prisão. E é uma carta que trata da igreja como o corpo de Cristo, como templo do Espírito, como família de Deus que somos, como Cristo sendo o cabeça, Rei, governante supremo dessa família. E o capítulo 3, Paulo vai orar para que a igreja, para que os crentes, não só daquela igreja local, mas que todos os crentes em Cristo fossem fortalecidos e compreendessem esse amor grandioso e fossem cheios, fossem plenos da graça de Deus. Em uma oração, como eu disse, que culmina em um cântico: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Por todas as gerações. Não se restringe a apenas um momento, não se restringe apenas ao momento de uma liderança, de um pastor. Líderes virão, outros, o Senhor Jesus com seu Santo Espírito vai chamar outros, certamente. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas a glória ao Senhor, o viver para a glória do Senhor permanecerá. O apóstolo Paulo fala eternamente, até mesmo quando o Senhor nos levar. Esse modo de viver, o glorificar a Deus, irá permanecer. Ele é o centro da nossa vida, hoje e sempre, para todo sempre. Então, essa oração de Paulo, ela pode ser descrita em 4 momentos, há 4 movimentos aqui bem claros no texto. O primeiro deles é a postura e o endereçamento dessa oração. Paulo, ele está de joelhos dobrados. Paulo, ele está diante do Deus Todo-Poderoso. Estar de joelhos dobrados é reconhecer a soberania de Deus, é reconhecer aquele que tudo pode, apesar de todas as circunstâncias adversas que possamos viver, que Paulo estava vivendo certamente naquele momento, é reconhecer que um Deus tudo governa, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à calamidade, é reconhecer um Deus todo-poderoso, soberano. E Paulo diz: por essa causa me ponho de joelhos, e de joelhos diante do Pai, o Senhor da família, da nossa família na fé.
na família no céu e na terra, daqueles que se foram crendo em Cristo e de nós que estamos aqui, da igreja triunfante, que está no céu, já com Cristo, e da igreja militante, que somos nós aqui, Ele o Senhor. E Paulo reconhece essa soberania, esse senhorio, esse poderio, o Senhor que tudo pode. Glória a Deus. Um segundo momento é pedir força ao homem interior. Segundo as riquezas da sua glória, Deus fortalece o espírito dos seus. E Paulo está aqui pedindo por isso. A vida da igreja não depende de carisma humano. A vida da igreja não depende de uma liderança ser legal. Nossa, que bacana, gente boa. Como é bom sermos gente boa. Nossa, que administração legal, organizado. Mas a vida da igreja não depende disso, mas depende exclusivamente do poder de Deus soprado pelo Espírito Santo. É Ele que vivifica, é Ele que traz vida à comunidade. É Ele que sopra. Em cada sociedade, SAF, o MP, o PH, sabe? Tem o CP também, não vou esquecer não. Sabe? Em toda liderança, Ele que sopra o Espírito, a vida e traz dínamo, traz poder. Poder para pregar o Evangelho com intrepidez. Poder para ser sal e luz. Não vem de nós, amados irmãos. Não vem de nós. Precisamos compreender e entender essa verdade bíblica. Então, o terceiro movimento é a habitação de Cristo pela fé e o enraizamento desse amor. Paulo quer que eles compreendam a dimensão desse amor, que excede todo entendimento, sabe? Para que vocês possam compreender essa dimensão, a largura, o comprimento, a altura desse amor que vem de Deus derramado em nós e que precisamos também derramá-lo, transbordar a todos os que nos rodeiam. Glória a Deus. Conhecer esse amor que, paradoxalmente, excede o entendimento humano, ultrapassa o entendimento humano. É um conhecimento que vai transformar a nossa vida, nosso modo de ver e enxergar o mundo, enxergar o próximo. Glória a Deus. Em quarto movimento é a meta de Paulo, a plenitude de Deus. No verso 19, o alvo de Paulo é o mais alto possível. Sermos preenchidos da plenitude de Deus. Sermos conformados à imagem do Filho. Sermos então parecidos cada vez mais com Cristo. É isso que é o fim da oração de Paulo. Glória a Deus. E depois de pedir ao máximo, Paulo então ele louva ao máximo. Ele não tem outra coisa a fazer senão louvar ao Senhor, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre, ele diz, para todo o sempre. Que coisa maravilhosa. Isso fala de eternidade. Isso não fala somente de um momento. Isso não fala somente de um culto de gratidão ao Senhor nesta data, mas hoje, amanhã, depois, domingo que vem, e sempre, sempre, sempre glorificar ao Senhor. Está no céu, glorificando ao Senhor. É para todo o sempre. Para todo o sempre. Por isso, uma igreja para a glória de Deus, uma SAF para a glória de Deus, uma UCP para a glória de Deus, uma MP para a glória de Deus, um conselho da igreja para a glória de Deus. Ele confia
e depende do poder de Deus que opera na igreja. Em segundo lugar, exalta Cristo como o Supremo Senhor, como o cabeça, como o único cabeça e centro de toda glória, não seres humanos mortais que somos. Terceiro, vive para a glória de Deus de modo geracional. Olha que lindo ali, ó, a geração futura. Não somente pensando no presente, mas pensando nas futuras gerações que virão. Glória a Deus. Por isso, em primeiro lugar, dessa exposição, viver para a glória de Deus. Uma SAF que vive para a glória de Deus, ela depende, ela tem essa dependência de Deus que opera nela. Dependência exclusiva do Deus que opera na igreja. Paulo, ele inicia o verso 20, né, esse louvor, essa doxologia, dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O poder que já está operando em nós. Paulo, ele finaliza essa oração, ele faz esse louvor, lembrando que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pensamos ou imaginamos. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, vocês não conseguirão pedir algo suficientemente grande para um Deus que é infinito, todo-poderoso. Ele sempre tem algo maior para dar, que a gente não consegue imaginar. A gente nunca vai conseguir pensar alto demais, porque nosso Deus vai além. Vai além. E notem o seguinte, Paulo não vai falar de um poder distante, de um poder que está passando de largo. Paulo não está falando de um poder abstrato. Paulo está falando de um poder que está em ação na igreja. O poder que está operando em nós. Glória a Deus. É o poder que nos salvou, amado irmão, amada irmã. É o poder que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nos transformou, que nos molda a cada dia a imagem do seu Filho. Poder que nos redimiu. Glória a Deus. Um poder que está vivo na igreja, que traz vida. Glória a Deus. Portanto, é um poder que opera na igreja, que já opera em nós, na igreja do Senhor, que já opera nessa sociedade maravilhosa há mais de 100 anos. E aqui nessa igreja local há 28 anos. Glória a Deus. E Calvino, ele comenta esse texto exatamente nesse sentido, dizendo: ao dizer que Deus é poderoso, o apóstolo Paulo, ele não tenciona apresentar algo à parte, distante, e sim de um poder que é exercido, do qual realmente percebemos. Glória a Deus. Certamente, irmã Edivânia vai olhar nesses 28 anos, não sei quanto tempo a irmã está aqui, provavelmente, talvez tenha irmãs mais antigas que a senhora aqui, que percebeu como Deus foi bondoso com essa comunidade de fé. Como Deus operou. Como Deus salvou vidas através da pregação do Evangelho deste púlpito, dessa igreja. Quantas vidas foram consoladas nesse tempo em que essa igreja está plantada aqui. Provisões no auxílio aos irmãos, aos mais necessitados, à comunidade. Isso é o poder de Deus operando no meio de nós. Glória a Deus. Os irmãos estão me entendendo? Glória a Deus. Isso aponta para algo crucial para a vida de uma igreja, para a nossa vida como cristão.
Dependência. Dependência é depender de Deus. Mas muitas vezes queremos nossa independência de Deus. Isso já aconteceu lá no Éden. O homem declarou sua independência, fez a sua declaração de independência. Mas todos nós queremos ser dependentes de Cristo. Nós em Cristo Jesus, chamados por Cristo, salvos, libertos, não queremos independência. Somos totalmente dependentes de Cristo. Reconhecemos que Ele é o Senhor, nosso Senhor, soberano Rei que governa a igreja, o supremo pastor da igreja. Por isso que Paulo inicia dizendo: eu me ponho de joelhos. Se pôr de joelhos naquele tempo era algo muito significativo, né? A postura de ficar de joelhos era diante de um imperador, quanto mais no contexto do Império Romano, na presença do Quírios, do Senhor, o César. Mas aqui ele está reconhecendo o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que detém todo o poder, aquele que põe governantes e tira governantes. Que não há uma só palavra de sua boca que não irá se cumprir, que não cumpriu e que não irá se cumprir. Ele é o Senhor. E Paulo reconhece a dependência de Cristo. Apesar de ser o apóstolo Paulo, o doutor Paulo, o apóstolo dos gentios, ele se põe numa postura humilde, uma postura de dependência. Essa é a postura de um verdadeiro servo. Quantas vezes, no passar do tempo, nos tornamos tão autônomos? Falo por mim, às vezes a gente se depara com... está sempre pregando a mensagem num domingo, e muitas vezes a gente se torna tão autônomo. Sabe, não, tudo bem, eu já sei o que fazer. Já sei, eu vou chegar lá e vou fazer isso e está tudo bem. Não, eu tenho... Talvez a sua situação financeira seja tão boa. Não, está tudo bem, eu não preciso. Eu já estou bem, eu estou abastado. Não, eu já tenho o meu emprego. E cada vez, Cristo, que deveria ser o centro da nossa vida, a nossa demonstração de dependência, apesar da bonança, ele vai ficando distante. O texto nos chama a dependência. Nos chama a depender. Esse é o modo de viver que glorifica ao Senhor. É uma igreja de joelhos dobrados, em oração, corações abertos, mãos supinadas, porque é dele que vem tudo. Ele que te abençoou com a provisão diária. Ora, mas você tem o seu emprego, talvez você... Mas ele te abençoou e traz a sua provisão através do seu emprego. Foi ele que te deu. Se tudo está indo bem, ele está no controle, ele tudo governa. Se tudo aparentemente vai mal, por meio das circunstâncias, ele tudo governa. Ele é todo poderoso. Isso nos traz conforto. Lembre-se sempre disso. Em segundo lugar, viver para a glória de Deus é exaltar Cristo. Exaltar a Cristo, não humanos. Exaltar Cristo como o centro de toda a glória. Paulo, ele continua: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Notem uma coisa aqui interessante, Paulo não separa a igreja de Cristo Jesus. Vamos perceber em outros textos paulinos que Cristo, ele está enraizado na igreja, ele é o cabeça da igreja. Sabe, é como um corpo, e Cristo está ali como o cabeça da igreja. Não há igreja de Cristo sem Cristo, o Senhor, o supremo pastor. A igreja, ela não tem brilho próprio. Seu brilho vem de Cristo. Seu resplendor vem de Cristo.
Glória a Deus. Já que Cristo é o único a ser chamado cabeça, todos os outros anjos ou homens são membros. A unidade da igreja depende unicamente dele. Depende unicamente dele, ou seja, se tirarmos Cristo do centro, amados irmãos, perdemos. A igreja perde a sua identidade, ela deixa de ser um corpo, né? Ou vai ser um corpo sem cabeça. É um corpo morto. Ela vai se tornar apenas uma organização humana. Quem sabe uma boa organização, bem estruturada, mas apenas uma organização humana. Morta, sem o fôlego de vida soprado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso Cristo deve ser o cabeça. Como é fácil, amados irmãos, ao longo dos anos, a gente começar a desviar o foco. Deixar de ser o Cristo como cabeça para uma liderança, uma certa determinadas pessoas. Esquecemos de Cristo. Como é fácil ao longo do tempo a gente começar a desviar e perder o foco. Glória a Deus. Mas Paulo ele nos lembra, a ele, somente a ele, seja a glória. A verdadeira igreja é aquela que aponta para cima, Cristo. É aquela que aponta para cima e não para si mesma. E não para si mesma. Celebrar esses 28 anos da SAF, e eu fiquei surpreso, né? Porque no início o convite não era para o aniversário da SAF, né? Aí depois mudou, enfim, Deus é soberano e aprove ele que fosse no dia de hoje. Mas é muito mais do que aplaudir conquistas humanas, não, mas reconhecer que o Senhor da igreja tem nos sustentado, tem sustentado vocês, irmãs maravilhosas, até aqui. Tem sustentado a federação, irmã Eliane, até aqui. Tem sustentado essa igreja, plantada neste local. E as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Cada ovelha aqui recebida, sabe, cada ministério levantado, cada culto realizado aqui, e Cristo sendo exaltado de domingo a domingo. Essa é a razão de ser. Essa é a razão de ser da SAF. Essa é a razão de ser da UMP, da UCP, de toda a sociedade, dessa igreja. Essa é a razão de ser. É Cristo e somente Ele ser exaltado. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja, ela vive para a glória de Deus. A igreja vive para a glória de Deus. Essa é a razão de ser da igreja. E essa igreja que vive para a glória de Deus é aquela que exalta Cristo todos os dias. O dono da igreja, o Senhor da igreja, o centro do culto, a razão de sermos quem somos. Glória a Deus, a razão da nossa esperança, da nossa a nossa última esperança, como foi cantado aqui, eu me emocionei pelo coral da primeira igreja, o hino Meu Lar, não é esse? Que promessa maravilhosa. Essa é a razão de ser da igreja. Nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos aqui numa caminhada proposta pelo Senhor. Caminhada rumo a Canaã celestial. Momento em que Ele mesmo vai nos receber na linha de chegada. Por isso vivemos com os nossos olhos fixos na eternidade, onde então estaremos para sempre, eternamente, glorificando plenamente o nosso Senhor. Glória a Deus. Em terceiro e último lugar, a igreja para a glória de Deus, ela vive de modo, como eu disse no início, de modo geracional.
de modo permanente. Por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E assim Paulo termina esse texto, essa parte, essa perícope. Paulo, ele não enxerga a glória de Deus, o glorificar a Deus, somente num dia, somente para um presente, mas ele olha para o futuro. Ele olha para as gerações futuras. Ele vê a igreja atravessando os séculos. E hoje temos mais de 2000 anos de história. Ele vê passando de geração a geração, em cada tempo, em cada cultura, em cada contexto, e permanecendo uma missão central: dar glória a Deus. Uma geração passa o bastão, a tocha para outra, e essa chama não vai se apagar. Paulo diz que ela vai permanecer eternamente, até um dia ela brilhar diante do Cordeiro, que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, aquele que há de vir. Glória a Deus, glória a Deus. Então ele diz aqui, por todas as gerações, para sempre e eternamente. É como se ele estivesse dizendo, não haverá um momento sequer, não haverá um dia sequer, que a igreja deixe de glorificar ao seu Senhor. Eternamente, ininterruptamente, a igreja continuará glorificando ao seu Senhor. A verdadeira igreja de Cristo continuará glorificando o seu Senhor, o centro de todo seu louvor e adoração. Glória a Deus. Entendemos então o que isso significa. Nós somos fruto da fidelidade do passado. Homens que abdicaram do seu conforto, do seu lar, do seu país. Te lembra da história do nosso pai fundador aqui no Brasil, Simon, um homem jovem, mal sabia falar português, não conhecia, e veio rumo ao desconhecido para levar a palavra do Senhor num país profundamente idólatra, que era o Brasil, no período em que ele veio, onde a religião dominante era o catolicismo. E ele vem para cá, jovem, sabe, disposto a abandonar sua vida lá, confortável nos Estados Unidos. Nós somos frutos dele. Morreu cedo, mas o fruto dele se tornou grande. As irmãs que iniciaram aquele trabalho maravilhoso lá em Recife, em 1884. Primeiro registro que se tem de uma sociedade feminina, há 141 anos, em novembro de 1884, mesmo mês. Vocês, mulheres, são frutos desse trabalho. E por isso é preciso lembrar que virão outros frutos de vocês, daqui dessa igreja. O CP, as crianças, fruto de vocês, da oração de vocês, de todo o cuidado de vocês, muitos aí fora, fruto do evangelismo de vocês, fruto do senso de missão que vocês têm. Por isso é preciso pensar que esse modo de viver, de glorificar ao Senhor, de adorar o único Deus, o Deus vivo, o único Deus, isso precisa se radiar para todos ao nosso redor, esse bairro, Caxias, para todo o Rio de Janeiro, porque futuras gerações virão. Irmã Edvânia não vai ficar aqui para sempre. Um dia glorioso ela vai para a glória, ela vai estar com o nosso Senhor. E virão outras Edvânias, outras Ednéias que vão cuidar dos próximos seminaristas. Outras irmãs que vão estar aqui de joelho calejado diante do Senhor, pedindo, suplicando pela igreja do Senhor. Por isso é preciso pensar, sempre lembrar que gerações futuras virão. Não vai pausar no 28 anos.
mas ela vai permanecer aqui nessa terra até o dia que o Senhor chamar. E após isso, continuaremos a glorificar o nome do Senhor, como o apóstolo Paulo diz, eternamente. Eternamente. Uma igreja viver com Cristo como seu centro, viver glorificando a Deus, é aquela que não pensa somente em si, não pensa só em si mesma, mas ela então vai preparar o caminho para aqueles que virão, para os netos, para os filhos, adolescentes, para os jovens, para que eles também aprendam a viver para Cristo. É uma igreja que não se acomoda com o que já conquistou. Muitas vezes a gente fica acomodado, já estamos bem, estamos acomodados, estamos aqui nessa igreja maravilhosa, com essa estrutura maravilhosa, um ar-condicionado, o pastor não está nem suando. Que bênção! Está tudo bem. Estamos satisfeitos. Estamos satisfeitos. Mas não é isso. Não é sobre isso. Nós somos um povo que somos chamados a ir para fora, a transbordar esse amor que a gente nem compreende, tão grande que a gente não pode compreender, transbordar esse amor para os de fora também, a começar com os de dentro, a transbordar para todos os de fora, que eles também conheçam esse Cristo, esse Senhor dos senhores, esse Rei, cheio de bondade, compassivo, justo, que tem bênçãos inimagináveis para os seus filhos, que cuida dos seus filhos. Glória a Deus, glória a Deus. Então, pensem no privilégio, amados irmãos. Quando chegarmos na eternidade, essa missão vai continuar. A igreja militante encontrará com seu Senhor, a igreja triunfante, se juntando em uma só adoração, num lindo coral. Como foi cantado aqui, não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia. Estaremos no lar, o nosso eterno lar. Voltaremos para o nosso lugar, como diz a música. Glória a Deus. E até o dia que o Senhor nos chamar, até o dia que o Senhor nos chamar essa igreja, até o dia que o Senhor chamar a igreja de Cristo aqui na terra, continuaremos aqui então glorificando ao Senhor. A igreja que vive para a glória de Deus não é um fogo de palha, mas é uma tocha que permanece acesa e vai passando de geração em geração, até aquele grande dia. Então quero concluir, amados irmãos, como Paulo termina com essa doxologia, com esse louvor, é ao mesmo tempo um chamado para cada um de nós. É um chamado para vocês, irmãs maravilhosas, irmãs da SAF. É um chamado maravilhoso a confiarmos, em primeiro lugar, confiar, a depender de Deus que opera na sua igreja, no Deus Todo-Poderoso, que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em segundo lugar, exaltarmos somente a Ele, como Senhor, como cabeça da igreja, como centro de tudo. Glória a Deus. E em terceiro lugar, viver de uma maneira geracional e permanente. Viver de uma maneira geracional e permanente, preparando os que virão depois, para que o louvor não cesse até o bendito dia em que Ele virá buscar a sua amada igreja. Hoje um domingo de festa, um domingo de aniversário da SAF, e que Deus abençoe as amadas irmãs. Lembrando sempre que no Senhor o árduo trabalho das irmãs não é em vão.
Lembrando também que não é sobre nós, não é sobre nós, mas é sobre Ele, aquele que é digno de todo louvor, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Vocês pertencem a Ele, nós pertencemos a Ele, nossa vida pertence a Ele. Então a Ele, somente a Ele, seja dada a glória pela vida de vocês e pela vida dessa amada igreja plantada aqui. Que Deus abençoe os amados irmãos, que o Espírito Santo aplique, plante essa mensagem no coração de vocês. Vocês podem ficar de pé, fazer uma oração com os amados irmãos. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por esse momento, por esse culto de louvor ao Seu nome, por 28 anos dessa SAF, da criação dessa SAF aqui nessa igreja, plantada aqui nesse bairro de Duque de Caxias, Pai. Nós rendemos graças ao Teu nome, porque até aqui o Senhor nos sustentou essas irmãs com esse trabalho tão árduo, mas tão virtuoso, ó Pai. Ó Senhor Deus e Pai, fortalece elas, dá forças nessa caminhada, nessa dura caminhada que muitas vezes nos abate com circunstâncias desastrosas, nos abatem com tristeza, dor, sofrimento, angústia que essa vida nos impõe, mas que o Seu Santo Espírito sopre vida, sopre ânimo sobre a vida dessas irmãs, sobre essa amada igreja, ó Pai, plantada neste lugar, Deus. Que ela seja luz, que ela seja sal, que ela viva de modo que glorifique o Seu nome, ó Deus. Não só hoje, não só nesse mês, mas, Deus, até o dia em que o Senhor chamá-los, Deus. Ó Pai, que se há alguém aqui com o coração triste, cansado, Deus, o Senhor, Deus, que o Senhor possa soprar, Deus, novamente o vigor e o ânimo na vida dessa pessoa, Pai. Restaurar e trazendo vida, Pai, na vida desses amados irmãos, Deus. Pai, muito obrigado pela rica oportunidade que nós temos de adorar e bendizer o Seu nome nessa localidade, Deus. Temos a liberdade de bendizer o Seu nome, Deus. Quantas pessoas não têm, Pai? Nós queremos Te agradecer, Deus. Ó Pai, essa maravilhosa SAF dessa igreja, que o Senhor lhes dê, Pai, vigor, ânimo, firmeza na Tua palavra, disposição para trabalhar e trabalhar e trabalhar mais e mais para o louvor da Tua glória, Deus. Bendizemos o Teu nome por Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e há de vir para julgar vivos e mortos e buscar a Sua igreja. Por isso bendizemos o Seu nome e assim nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Podeis assentar, amados irmãos. Amém. Que vivamos para glorificar o nome do Senhor. Grupo Herança. A canção que nós vamos cantar agora é um hino que fala sobre o Natal, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que esvaziou o Seu trono, mandando Seu Filho Jesus nascer naquela cidade lá em Belém, naquela manjedoura. Depois viveu entre nós, morrendo naquela cruz,
mas também não ficou preso naquela cruz. Ressuscitou e vive entre nós. Como está faltando um mês praticamente para o Natal, vamos estar cantando uma canção de Natal aqui. Ouço anjos a cantar ao menino de Belém, e as montanhas alto além erguem seu louvor também. Glória, glória, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Os pastores me dizem, por que tanta animação? Venham, digam a razão desta tão feliz canção. Glória, glória, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Lá na manjedoura está o bebê a descansar. Glória, E os anjos glória, louvam. glória, glória, in excelsis Deo, in excelsis Deo. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Glória, glória, in excelsis Deo. Glória a Deus nas alturas. Em nome da nossa SAF, a gente quer entregar assim, um carinho, né, para o Grupo Herança. Né? Então, assim, que Deus abençoe e que esteja assim, fortalecendo esse grupo, né, como foi falado, que passe assim, de geração. Agora, cadê os pequenos? Os pequenos, né? Então, os pequenos também cantam. Né? Hoje eles não cantaram, mas eles cantam. Então, a gente quer chamar os pequenos também. Azaf e Abner. Para quem não sabe, a Alice é minha prima, tá? Prima de sangue mesmo. Quem é novo membro também ganha alguma coisa? Então, aqui na nossa igreja, quando chega um novo membro, a SAF também gosta de entregar um carinho. Então, alguns domingos atrás, nós recebemos um novo membro, né? Então, nós queremos convidar o nosso irmão Antônio Renato, que vem aqui, por favor. Pensou que ia ficar fora? Não. Então, se você quiser ganhar um presente, né, pastor? Ó, então nós estamos aqui com as portas abertas. E nós queremos chamar aqui um casal que está
hoje aqui conosco, que é a primeira vez que esse casal vem aqui. Quem será esse casal, hein? Ele teve uma missão, né? Quem é? Pastor e a eterna namorada, por favor. Então, nós estamos chegando ao final do culto. Nosso pastor está conosco, o pastor Márcio. Nós queremos passar a palavra ao nosso pastor. E logo após o encerramento, a gente tem um momento de confraternização. Então, não vá embora. Vamos compartilhar um pouquinho de algumas coisas gostosas que foram preparadas com muito carinho. Irmãos, graças e paz da parte do Senhor. Queremos agradecer a presença dos nossos visitantes nessa noite. Nesse momento tão especial, queria compartilhar também com os irmãos alguns avisos importantes. Nossa dinâmica semanal, amanhã nós temos a nossa reunião de oração online às 19h30 pelo Facebook. Acompanhe, ore, compartilhe desse trabalho online na segunda-feira. Terça-feira pela manhã, nossa SAF está reunida em oração, 8h30 da manhã, oração presencial aqui na igreja. Quarta-feira, nosso culto de estudo, semanal às 19h. Quinta-feira nós temos um evento muito especial. Estaremos na congregação celebrando o Dia Mundial de Ação de Graças. 19h30 estaremos lá na congregação, o pastor Leandro vai estar trazendo a mensagem. Estaremos reunidos junto com a segunda igreja de Caxias, a nossa congregação e aqui a sede. Estaremos lá, você que está nos visitando também é nosso convidado. Quinta-feira. Nós queremos lançando hoje o nosso almoço, no segundo domingo. A igreja está com um grande desafio, nós estamos adquirindo o terreno ao lado da igreja, estamos em campanha para arrecadação de recursos para pagamento desse terreno. E nós vamos realizar no segundo domingo um almoço com venda de quentinha. Você que está nos visitando, adquira um convite, está com a irmã Edivânia, o Pix para pagamento também, se você puder pagar depois, não tem problema, está ali e você vai receber também juntamente com o convite. Nos ajude nesse grande desafio da campanha da compra do terreno, colabore conosco. Acabou, Thiago? Então vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Vamos orar juntos a oração que o Senhor nos ensinou logo após a bênção. Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações infindáveis do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, sobre todo o seu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres.